Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área, e hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo, oitavas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo em Minas Gerais, no Mineirão, às 9h30 da noite. Esperamos que a postura do Flamengo seja outra em campo, né? Depois de tudo que a gente assistiu no jogo de domingo, né? O Flamengo facilmente batido pelo adversário, né? Principalmente na questão de vontade, de disposição, né? E o torcedor rubro-negro tá cobrando demais, e com toda a razão, né? Uma melhor performance do time do Flamengo, né? O ano do Flamengo começa a ser decidido agora, né? Nessa primeira partida, né? Depois, semana que vem, temos a primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Tolima. Na semana seguinte, no Rio de Janeiro, decidiremos a classificação da Libertadores para as quartas de final e posteriormente jogo no Maracanã também contra o Atlético Mineiro. Então, que os jogadores tomem consciência, né? Se doam mais dentro de campo, porque tá lamentável a postura de todos eles, né? Sem vontade, sem disposição, sem respeitar a instituição e os seus torcedores, né? Isso nos deixa bastante triste, né? Mas tem muitos assuntos a debatermos aqui, né? O nosso pré-jogo vem mais tarde, né? Entre 1h e 1h15 da tarde. Então conto com a audiência de todos vocês. O pós-jogo faremos às 11h20 mais ou menos da noite. Então conto com a audiência de vocês. Lembrar vocês também da Dali, tá? A Dali é um aplicativo tipo podcast que eu, o Marcos Martinho, né? Comentaristas, e também o Vitor Gisburger, né? O nosso narrador, estaremos na Dali. E não sei se vocês lembram, mas chegando a 250 online, simultâneo, estaríamos sorteando um manto sagrado. Chegamos no último jogo contra o Atlético Mineiro e no pós-jogo teremos o sorteio. E aí o pessoal vai perguntar: Deco, como é que eu faço para participar? Aqui na descrição do nosso vídeo tem o link, né? Que é daliapp.com.br. Você baixa esse aplicativo também, tanto iOS quanto Android, tá? Se você não conseguir por esse link. E aí vão te pedir um convite Deco na Dali. Como é que vai estar apto a participar? Além de baixar o aplicativo, você tem que estar lá com a gente, usuário ativo durante pelo menos 5 minutos. Se você não tiver, o teu nome não vai ser computado. E aí o sorteio será no nosso pós-jogo às 11h20, tá, gente? Vai entrar um responsável da Dali e fará o sorteio. E aí vocês vão nos perguntar: Deco, como é que eu ganho? Vão me mandar para casa? Vão mandar para casa. Independente de onde você morar, tá? Via Sedex. E você poderá personalizar, tá bom? Você poderá botar o seu nome, o nome que você quiser, o número que você quiser. Beleza? Então, promessa é dívida, Dali aí dando esse manto sagrado para o torcedor rubro-negro, tá? Que nos acompanhou aí e fez história aí, chegando a 250 online. Então vamos crescer cada vez mais, tá bom? Então vamos lá, falamos demais. Vamos falar sobre os assuntos, né, gente? Vamos falar sobre o Ilharão, né? Negociação avançando com o Fenerbahçe, né? Também sobre o Gabi, pintou a informação que um time inglês faria uma proposta por ele. Saiu informação também sobre Ferreirinha, será que ele seria o substituto do Bruno Henrique? Rodinei no Grêmio, o Flamengo dificultando ou não essa negociação, o atacante oferecido ao Flamengo. E última cartada, o Andrés Pereira. Ainda tem outros assuntos a debatermos, então vai ser bem extensa aí essa nossa resenha agora, tá? Pedir a vocês que estão chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, que se inscreva aqui, deixe o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sininho de notificação. Lembrando a vocês também do nosso canal alternativo, o canal do Deco, tá? Então não perca a oportunidade de se inscrever nesse nosso canal alternativo e ter mais conteúdos Deco SRN, beleza? Então são dois canais, canal Deco SRN e canal do Deco, tá? O Deco SRN não tem canal na frente, é só Deco SRN. E o outro é canal do Deco. Então sigam lá, se inscrevam lá nos dois canais. Vamos lá então, gente, vamos começar aí sobre a questão do Ilharão, né? O Ilharão, né? Informação trazida aí pelo
companheiro, amigo Júlio Miguel Neto, do Rubro News, que chegou uma proposta ao Flamengo, que o Flamengo teria, né, gostado, tá? Então, a pedido de Jorge Jesus, Fenerbahçe se aproxima de concluir negociação por William Arão, tá? O time turco chegou a uma quantia que agradou a diretoria do Flamengo. Arão, por sua vez, vê com bons olhos também ser treinado novamente pelo Mister Jorge Jesus. Com tudo bem encaminhado, a equipe da Turquia está perto de anunciar o volante. As informações, conforme eu disse, inicialmente trazidas pelo Júlio Miguel Neto, tá? Sendo sincero para vocês, já tá na hora, né? Com todo respeito ao William Arão, né, do que ele fez em 2019, mas já deu, né? A reformulação tem que começar e eu acredito que tem que começar por ele mesmo, tá? Então, ótima notícia se realmente se concretizar, né, essa saída do William Arão, e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Aí vocês vão perguntar, Deco, mas não tinha o William Carvalho, que o Mister Jorge Jesus queria? Verdade. Mas o Betis pediu 7 milhões de euros, eles saíram fora da jogada, tá? Então, essa questão aí do William Arão, né? Havia tido primeiros números, né, de 3 milhões de euros. O Flamengo não havia gostado desses valores, né? Que daria mais ou menos 16 milhões de reais. Dizem aí que o jogador, né, sairia do Flamengo por uma quantia por 27 milhões de reais, daria mais ou menos 5 milhões de euros, né? 4 ou 5 milhões de euros pelo William Arão, e agora vamos aguardar, tá bom? Uma outra informação que saiu, né, sobre o jogador Gabigol, é que o Wolverhampton, né, os Wolves lá da Inglaterra, estariam de olho no Gabigol, né? Além do Gabigol, aqui no futebol sul-americano, eles estariam de olho no Enzo Fernandes, jogador que o Flamengo estava de olho, até querendo pagar uma quantia de 12 milhões de euros, tá? Só que informação agora do Enzo Fernandes, que não tem muito a ver nesse momento com o Flamengo, é que ele não quer ir para o Wolverhampton. Achei até estranho, né? Que ele poderia fazer um ótimo trabalho ali pelo Wolverhampton e aí chamar a atenção de um Liverpool, do Manchester City, de um Arsenal, enfim. Mas ele tem a preferência de ir para o Milan. É isso mesmo, de jogar no Milan. Também tem o Benfica na jogada, né? E aí, segundo informações, ok, o Wolverhampton estaria interessado em pagar pela dupla, tá? Pela dupla Gabigol e Enzo Fernandes, 50 milhões de libras, né? Se você bota aí que o Enzo vale 20, imagina o Gabigol valendo 30. Nessa informação foi do 90 Minutos Futebol, tá? Só para trazer para vocês a fonte da informação, né? Cara, na boa, se o valor girar nisso, cara, sinceramente, seria uma baita de uma negociação, né? Agora aguardar para ver se realmente vai haver esse tipo de proposta, né? Então, o tweet do 90 Minutos Futebol colocando aí, né, o Wolverhampton interessado, muito interessado em Enzo Fernandes e também no Gabigol, tá bom? Vamos falar agora sobre a questão, né, do Ferreirinha, né? Informação também do Júlio Miguel Neto, que o Flamengo estaria de olho no Ferreirinha para ser o substituto do jogador Bruno Henrique, tá? Eu vou dar minha opinião aqui como analista e também como torcedor, mais como analista do que torcedor, tá? O Ferreirinha é um bom jogador, mas acho que está muito aquém dos valores que o Grêmio quer hoje por ele, né? Lembrando que o Flamengo esteve muito próximo de contratar o Ferreirinha e acabou o Grêmio correndo logo atrás, renovando o contrato e aumentando sua multa rescisória, ficando inviável para o Flamengo contratá-lo, né? Agora ele está em baixa, ele teve um problema aí de uma lesão, estava parado desde abril, agora está voltando a treinar, né? Pô, volta a falar, o jogador que veio de lesão 2 meses e pouco parado, o Flamengo vai lá para gastar um bom dinheiro, tendo outras oportunidades de mercado
Na Europa, posso citar um aqui que a gente conversou ontem, eu e meu amigo Josa Novales, o Solari, atacante do Colo-Colo. O Flamengo poderia estar de olho neste atleta aí, né? No atleta Solari, seria uma boa pedida, né? Muita gente vai perguntar, pô, Deco, mas o jogador Orelhano, né? O Orelhano eu vejo uma característica diferente, né? É um jogador que tem a característica do Everton Ribeiro, é um meio-campista que faz o lado direito, né? Então, se vocês me perguntam para substituir o Everton Ribeiro, seria o ideal, mas eu gosto desse jogador Solari. Procurem aí esse atleta aí, depois me digam o que vocês acharam, desculpa, do Solari. Acho muito melhor do que o Ferreirinha, então eu, Deco, já de antemão falando, não acho que o Ferreirinha será um bom ativo do Flamengo, tá? Não acho, tô sendo bem sincero. Muita gente queria o Marinho, porque havia sido o melhor jogador de 2020 pelo Santos e tal. Chegou o Marinho aqui, o que fez? E o Ferreirinha vai ser muito mais caro, ok? Então eu, Deco, não o contrataria, tá? Então vamos aguardar para ver se realmente pode acontecer essa negociação, tá? Vamos lá falar sobre o Rodinei, né? O Flamengo dificultando a saída do Rodinei para o Grêmio, tá? Ainda assim o Grêmio deverá insistir na contratação, preparando uma segunda investida. Pode ser isso que o Júlio Miguel falou, né? Colocar alguns jogadores na negociação pelo Ferreirinha. Mas volta a falar, cara. Quanto é que o Flamengo pagaria de dinheiro? Não liberando jogadores, como por exemplo, poderia liberar o Rodinei e o Diego, que acharia ótimo liberar os dois. Mas a grande questão é, quanto o Flamengo pagaria para pegar o Ferreirinha, né? Essa que é a grande questão. Essa que é a minha dúvida. Por isso que eu fico com o pé atrás nessa questão do Ferreirinha, mas a questão do Rodinei, o Flamengo tem que liberar logo para abrir espaço para a contratação de um novo lateral direito, tá? Falando em atacante, né? Tem um outro atacante aí que foi oferecido, o atacante Washington Coroço, né? É oferecido pelo Flamengo, né? Com a necessidade de um novo atacante devido à lesão de Bruno Henrique, os jogadores começam a ser oferecidos ao Flamengo, normal, né? Informação do torcedores.com, né? O Coroço, que pertence ao Sport Cristal do Peru, estava emprestado ao Pumas do México, que não deve arcar com os custos para manter o jogador em definitivo, tá? Então, essas são informações, trazido também pelo Júlio Miguel Neto. O equatoriano Washington Coroço, que pertence ao Sport Cristal e que atua pelo Pumas, foi oferecido ao Flamengo após a lesão de Bruno Henrique. O jogador, que chegou a ter conversa com o clube no início do ano, está com seu contrato de empréstimo se encerrando com os mexicanos, né? Vou ser sincero para vocês, eu não acompanho muito o jogador, mas eu conheço vários amigos que acompanham demais esse jogador e dizem que, e acredito na opinião deles, tá, gente? Né? Um deles é o meu amigo Anderson, parceiro lá do Twitter, e diz, pô, cara, o Coroço, não acredito que ele terá êxito aqui no Flamengo, tá? Ele tem 23 anos, no Pumas ele teve 44 jogos e apenas 8 gols marcados, tá? Mas não acredito que o Flamengo irá nesse jogador não, sendo bem sincero para vocês, tá? Vamos falar aqui do Andrés Pereira, o Andrés Pereira, né, que é o seu Marcos Braz, falou que não, que está muito difícil a negociação, né, mas tem alguns amigos que estão lá no Twitter, né, dentre eles meu amigo Robinho, né, do Surtado Raiz Futebol, né, dizendo, e já há algum tempo, sobre essa questão do Flamengo não ter desistido do Andrés Pereira, né, e as últimas informações é que o Flamengo havia feito uma proposta de 5 milhões de euros por 50% do passe. Hoje pintou uma informação, né, que o Flamengo estaria oferecendo entre 6 milhões e meio e 7 milhões e meio de euros por um percentual maior para tentar agradar o Manchester United. Se isso for verdade, é um absurdo completo, né? Um absurdo completo. Os caras vão pagar 12 milhões de euros no Enzo Fernandes, que valeria muito. Aí vão pagar 6,5, 7,5 no Andrés Pereira. Né? Aí você vê lá que um Fausto Vera, que joga mais do que o Andrés Pereira, custa 6 milhões de dólares. Né? E o Flamengo, com esses 2 milhões, poderia pegar um Fausto Vera e um Juliano Galopo. Né? Mas aí eles preferem torrar o dinheiro lá no Andrés Pereira. Tá? Que é bom jogador, mas não passa além disso. Né? E esses que eu citei agora, o Galopo, o Vera, o Belmonte, são mais jogadores do que o Andrés Pereira.
E aí, em quem que a diretoria de futebol do Flamengo vai? No Andrés Pereira. É um absurdo completo, né? Fico triste como vem torrando o dinheiro do Flamengo, como aconteceu agora com a próxima notícia que a gente vai dar, que é a do Paulo Souza, que o Flamengo pagou, né, integralmente a multa dele, da sua comissão técnica. No total deu 7,5 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo mais uma vez gastando dinheiro com o treinador. Poderia pegar esse dinheiro e contratar, né, jogadores para reforçar o elenco. E eu te falo, quem é que contratou? Tá lá no departamento médico, no departamento de futebol, desculpa. Continua lá, né, cometendo erros em avaliações, né? Em questão de André de Pereira, pagar 6,5, 7,5, querendo Ferreirinha. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Nós aqui já citamos vários nomes bem melhores. Por que não vão atrás desses caras? É inadmissível. É inadmissível. Então o Flamengo pagando aí, né, para o Paulo Souza, essa bagatela aí para ele, para a comissão técnica, mais não, 7,5 milhões de reais, né? O Flamengo já fez o pagamento. Ótimo, porque já estava começando a gerar problema, né? O staff do treinador começando a soltar piadinha, né? Quando houve a derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro, falando que a mudança de treinador, tá vendo aí, né? Enfim, deu aquela gastada, tá? Vamos falar aqui também sobre o jogador Isla, né? Que recolheu o material dele no Ninho do Urubu e já se despediu dos atletas, tá? O Isla que está indo para a Universidade Católica do Chile, beleza? Uma outra informação aqui, cara, sobre Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele recebeu uma proposta há pouco do Leão, eles não queriam pagar nada pelo empréstimo e queriam que no contrato tivesse uma opção de compra por 5 milhões de dólares. O Flamengo não aceitou nem o jogador porque a proposta foi muito baixa para o jogador. O Braga pintou agora como um pretendente. Queria mais ou menos os mesmos moldes, só que a proposta salarial para o Léo Pereira foi muito superior. O Léo Pereira queria ir, mas o Flamengo não aceitou. Né? Vou dar a minha opinião novamente. Porra, Deco, tem que liberar de graça. Pô, o Flamengo gastou 6,5 milhões, 7 milhões de euros no jogador. Vai liberar de graça, cara? O Flamengo tem que ganhar alguma coisa em cima do Léo Pereira. Nem que empreste por 1 milhão de euros por um ano e tenha uma opção de compra, né, no final de 4 milhões. Mas o Flamengo pelo menos ganha 1 milhão de euros. Né? Ou então que tem obrigação de compra de 4 milhões de euros no final do contrato. O Flamengo não pode ser bucha. Gastou um dinheiro à toa que vai jogar no ralo. Não, pelo amor de Deus, eu discordo, tá? Então, essa questão de prestar de graça e no final do contrato não ter obrigação de compra, o cara vai voltar de qualquer maneira, vai estar mais velho e vai dar mais problema. Ele vai continuar com o contrato em vigor, com o contrato alto. Entendeu? Então, eu prefiro Deco, SRN, não fazer esse tipo de negócio e sim cobrando, né, do time que era a contratação um valor de empréstimo ao menos, tá? Ao menos. Vamos lá, ex-treinador do Flamengo, Domenech Torren, é demitido do Galatasaray. Olha aí, informação, tá? Só para vocês, né? Enfim, curiosidade, né? O treinador Domenech sendo demitido do Galatasaray. Também um treinador bem mediano para fraco, né, gente? Bem mediano para fraco. Falar rapidamente aqui sobre Flamengo e Atlético Mineiro, né? O Flamengo que deverá ir a campo hoje, segundo o GE, né? As coisas vazam com uma facilidade no Flamengo, né? O Diego Alves, acho errado, deveria ser o Santos, que está na lista dos relacionados. Ele que vai ser o nosso goleiro, mas ele vai com o Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Felipe Luiz. Cara, prêmio do Ayrton Lucas, né, de ser um cara regular, é perder a posição para o Felipe Luiz, que vem sendo irregular há bastante tempo e falhando. Mas, enfim, meio campo com o Ilharão no lugar do Vitinho, então o Flamengo mais recuado, o Ilharão, João Gomes pelo lado direito, Andrés Pereira pelo lado esquerdo, mais à frente, Arrasca pelo lado esquerdo, Everton pelo lado direito e Gabigol centralizado, né, cara? Que Deus nos proteja na partida de logo mais, né?
Flamengo que deverá jogar mais recuado, só que não tem uma válvula de escape. Quero ver o que o Dorival vai fazer, né, para não tomar um sufoco danado do Atlético Mineiro. Estou bem preocupado para essa partida de logo mais. E o Atlético Mineiro, que estará sem o Jair, né, que operou o dedo da mão, e o provável time deles é o Everson Mariano, o Nathan Silva, o Júnior Alonso e o Arana, meio campo com o Otávio, com o Alan, mais à frente o Nacho, à frente há uma dúvida entre o Vargas, o Ademir, Hulk e Keno. Esse aí é o time do Atlético Mineiro. A arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira me preocupa bastante, né? Eu lembrei outro dia de um jogo do Atlético contra o Grêmio, que deu uma pênalti absurdo para o Atlético, né? Houve uma irregularidade do jogador Savarino do Atlético Mineiro, né? Que estava à frente da barreira, né? E deveria ter sido parado e dado 2 toques a favor do Grêmio. Ele não fez, acabou dando um pênalti, inverteu o lance. Foi um absurdo completo. Não confio nem um pouco na arbitragem. A gente aí de mal a pior em todos os sentidos. Beleza? Tanto dentro quanto fora de campo, que a gente não consegue se impor em nada. Beleza, gente? Então é isso aí, ok? Então muito obrigado a cada um de vocês. Deixe seu like aqui, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Também se inscreva no canal Deca CRN e no canal do Deco, beleza? Que é o nosso canal alternativo. Falou? Conto com vocês no pré-jogo daqui a pouquinho, tá? Entre 1 e 1h15 da tarde. Beleza, gente? Então, tamo junto sempre. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Vamos ver se a postura muda, porque o torcedor rubro-negro não aguenta mais sofrer. E está sendo motivo de chacota para os antes aí, infelizmente, né? Uma raiva danada, mas faz parte do jogo, né? Dia da caça, outro dia do caçador, mas a diretoria precisa dar uma resposta a esse torcedor que sempre foi fiel a eles aí. Falou? Abraço a todos, saudações rubro-negras. Até mais.